eu sou a Alice, enfermeira obstetra, e hoje eu tô aqui com a Sara, no nosso podcast que chama Papo Íntimo, para falar um pouco sobre saúde feminina de uma forma informativa e leve. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento familiar. Essa é a Sara, vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Então, muito obrigada pela oportunidade, Alice. É um prazer estar aqui falando de assunto que é tão importante. Meu nome é Sara, sou psicóloga perinatal, formada há 1 ano, né? Meus atendimentos são voltados para o público de gestantes, parturientes, puérperas, mães em luto, tudo que gira em torno do nascimento. A psicologia perinatal trabalha ali com foco voltado para as repercussões emocionais que ocorrem nos períodos do ciclo gravídico puerperal. Isso é ótimo. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento familiar. E a minha pergunta é hoje, como que você está vendo essa prática no Brasil? Você está vendo que tem aumentado essa cultura do planejamento familiar? Como que você vê isso? Então, antes nós tínhamos uma visão, né, de que toda mulher nasceu para ser mãe. Na verdade, ainda temos um pouco isso ainda enraizado, né? E tínhamos também aquela visão de padrão familiar. No entanto, hoje nós temos vários modelos de família. Quando uma mulher engravida, às vezes engravida, não somente ela, né? A gente fala que vai engravidar o homem, as pessoas que estão em torno daquela gestação, a família como um todo. Entretanto, algumas pessoas hoje escolhem e optam por não ter filhos, né? Antigamente nós tínhamos pessoas, famílias grandes, né? Hoje, ou o casal não quer ter, ou querem ter um menor número de filhos. Agora, falando do planejamento familiar, né? O que consiste o planejamento familiar? Na Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, é que vai falar das diretrizes do planejamento familiar, né? Que nada mais é ali a possibilidade da mulher, do homem escolher se vão querer ter filhos ou não, a quantidade, né, que vão querer ter, o espaçamento de tempo em que vão querer ter um filho e outro, e tudo isso vai gerar em torno ali dos métodos contraceptivos, né, que são falados ali dentro do planejamento familiar. Então, ainda temos impactos, né, da nossa cultura frente a essa questão. Nós mesmo vemos lá na maternidade, né, onde a gente trabalha, que quando, às vezes, uma mulher chega para ganhar um filho com desejo de fazer laqueadura, mas, entretanto, não fez planejamento familiar, né? E quando a gente pergunta por quê, o que a maioria delas falam? Que não sabem. Que não sabem, ou que negaram ela por ela ser nova, ou porque ela tem poucos filhos, então, assim... Ou pouca idade. Sim, pouca idade. E hoje, se eu não me engano, é acima de 21 anos ou 2 filhos, não é? Isso. E uma das coisas também que a gente tem pegado lá é que ficou de assinar o meu papel, porque na verdade existe o planejamento familiar, mas quando a gente pergunta se tem o planejamento familiar, se tem um papel assinado. E às vezes fica esse papel para assinar no postinho e a mulher não teve tempo, às vezes ela vai ganhar o bebê antes. E não chegou pra gente. Acontece muito. Sim, então assim, esse padrão familiar, essa cultura, ele tá enraizado até mesmo nos profissionais de saúde. São eles que falam com essa mulher, né? Que negam esse direito que é dela, que direito que é da família. Às vezes existe até omissão, né? Não é que se foi negado, mas nunca foi falado. Ela não sabe que existiu. E quais as repercussões você acha que tem hoje da paternidade e da maternidade que não foram planejadas? Esse bebê, essa gestação que não foi planejada, o que você acha que repercute nesse núcleo familiar? Que é a mãe, o pai, às vezes só a mãe, às vezes uma família inteira. O que você acha que pode causar? A gente sabe que mais de 50% das gestações no Brasil não são planejadas, mesmo existindo planejamento familiar. Então ali, o que isso pode desencadear, né? O pai não tão presente, não consegue essa vinculação do bebê com o pai, né, dos filhos com o pai. A mãe, ou ela pode ter sentimentos felizes ou não, né? Porque tem mulheres que não planejam, mas desejam ter filhos. Então essas vão saber lidar melhor com isso. Mas tem outras que não vão conseguir adaptar aquilo e tem outras que realmente não vão querer a maternidade. Então isso pode desencadear alterações emocionais significativas, que é elevação de ansiedade, estresse,
ou depressão, né? O aborto ilegal, que coloca em risco a saúde daquela mulher também, né? Algumas ali vão ter dificuldades mesmo, e aí de fazer um pré-natal, né? Então, a gente sabe que quando um pré-natal é mal feito, ele não é feito, coloca em risco a saúde da mulher e do bebê, né? Então, todos esses aspectos ali podem ser desencadeados. E isso a gente tem uma frase muito de impacto feita pela Samara Filipe, que foi uma mãe que nunca, ela teve as filhas, mas ela nunca quis ter filhas. Ela planejou sem desejar. E nesse planejamento, nessa maternidade, ela fala, eu amo meus filhos, mas eu odeio ser mãe. Porque ela nunca teve essa vontade de ter essa disciplina, porque é uma condição, você se põe em condicionamento para seus filhos. Hoje, você vê a escolha de não ter filhos, você acha que pesa muito para a mulher? Como que é? E você acredita que as mulheres conseguem se emancipar dessa situação? De se verem livres dessa vontade ou dessa imposição estrutural da sociedade por ser mãe? Então, depende muito da subjetividade, né, de cada mulher. Ao meu ver, quando a mulher ela está bem decidida, ela é autêntica, ela é orientada, ela é acolhida no que ela decide. Eu não quero casar, ou a mulher, né? Eu não quero ir pronto. Eles conseguem, ou então eu não quero ter mais de um filho, ou determinado número de filhos. Ela consegue conviver bem com aquilo. Entretanto, a gente tem uma sociedade, uma cultura que está ali cobrando o tempo todo para que aquela mulher tenha filhos, e aquelas que não conseguem impor aquilo vão sofrer bastante, porque vai causar dúvida. Essas dúvidas vão causar vários conflitos internos, né? Diante daquela mulher. Sim, a frase que eu mais escutei, ou assim, na minha vida foi, você não vai ser feliz. Como se a felicidade fosse vinculada a uma gestação. E eu trabalho numa maternidade, e optar por não ter filho num lugar que é para ser mãe é um pouco complicado. Eu já escutei de várias técnicas assim, você não sabe o que é amor. Poxa, o amor que eu tenho não conta? O amor que eu pratico não conta? E é muito complexo isso. Sim. Então, você impor que você não quer uma coisa, às vezes implica na vontade do outro querer, e não tem nada a ver o que eu quero com o outro. Então é bem complexo. As pessoas têm essa ideia, né, de que se tornar mãe é ser uma mulher realizada, né? Eu ainda não sou mãe por opção e também passo por isso, né? As pessoas perguntam, mas como que você trabalha com a maternidade sendo que você ainda não é mãe? Mas a gente não precisa viver aquilo para ter empatia pelo outro. E é disso que a sociedade está precisando, né? Que abstenham dos valores que eles acreditam ser bom e não para ele e para o outro. Não quer dizer que é bom para o outro, né? Aquilo ali é bom para ele. Então as pessoas precisam ser mais empáticas nesse quesito. Bom, agora a gente vai começar um jogo de perguntas e respostas de forma mais rápida, que chama Papo Express. Eu vou fazer as perguntas, eu vou falar uma frase e você vai me falar o que vem de frente na sua cabeça, o que vem de mais rápido, tá bom? Tá bom, é difícil sistematizar numa fala só, né? Numa palavra só. Mas às vezes não vai ser uma palavra. Com Denise foi um texto, não se preocupe, tá? Então vamos lá. Uma política pública que você gostaria sobre o tema? Capacitação dos profissionais que atendem essa demanda. Porque Pode falar. Porque hoje na rede pública nós temos vários profissionais que atendem essa demanda, mas não temos profissionais qualificados. Então não temos políticas públicas, né, que exijam que esses profissionais estejam capacitados para atender essas demandas em todo sentido. Então, como seria o mundo se todos fizessem planejamento familiar? Seria mais consciente. Quem sabe menor. Com Também. menos pessoas. Também. Qual o poder do planejamento familiar dentro de uma relação? Acredito ser uma decisão consciente também, né? Do casal, né? Menos conflitos entre o casal. O papel dos profissionais de saúde nesse cenário? Acolher e orientar. Ótimo. Uma dica para quem quer realizar seu planejamento familiar, mas não sabe por onde começar. Se conheça, é o primeiro ponto, né? Dialogue com o seu parceiro. Se orientem o máximo possível e procurem uma equipe de confiança e especializada, uma equipe multiprofissional, né?
Bom, esse é o nosso videocast com a Sara, falando sobre planejamento familiar. Entre nas redes sociais, procure pela gente, @papointimopl. Deixe suas dúvidas e comentários, a gente vai estar à disposição. Obrigada, Sara. Muito obrigada a você. É ótimo.